capítulo 4, versículo 35. Isso, capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E ele despediu a multidão e levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, sob o travesseiro. Ele o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez grande abundância. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa palavra sobre nós. Vem ministrar, Senhor, ao nosso coração. Vem ministrar, Senhor Deus, ao coração da tua igreja, Senhor, de todos aqueles, Senhor, que vão ter a oportunidade, meu Pai, de te ouvir, Senhor. Que em nome de Jesus, meu Pai, tu possa nos impactar e nos envolver, Senhor Deus, com o poder da tua grandiosa palavra, Senhor. Mas assim eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. A mensagem de hoje é: ponha o impossível nas mãos de Deus. O impossível, ele é impossível para mim e para você. Muitas vezes, quando as coisas fogem ao nosso controle, à nossa capacidade de resolver, nos desesperamos, nós queremos desistir, nós queremos enlouquecer muitas vezes. Mas o Senhor, Ele sempre, sempre, sempre vai estar ao teu lado. Sempre vai estar pertinho de você. Ele nunca vai deixar de te ouvir. Muitas vezes, nós que nos embriagamos, tamanhas aflições, elas nos cegam, elas tiram nossos sentidos. Quando na realidade, o Senhor, Ele sempre diz para mim e para você, para termos ânimo, para colocarmos o nosso coração nele. Nessa mensagem eu vou discorrer com vocês sobre 5 exemplos de quando o impossível bateu na porta de alguém e essa pessoa podia simplesmente desistir. Essa pessoa podia simplesmente abrir mão da sua vida. Ela podia simplesmente se entregar. Mas na realidade ela descobriu que pertinho, ao seu lado, estava a solução. A solução não estava em outro continente, não estava em outra unidade geográfica. A solução estava do seu lado, porque Deus habita em todos os lugares. Deus está presente em todos os lugares. É um atributo incomunicável de Deus. Ele é onipresente. Se você duvida, você sabe. Diz lá no livro de Salmo, no Salmo 139, o salmista diz que para onde ele vai fugir da presença do Senhor, e ele vai lá e cita algumas coisas. Se eu subir ao céu, se eu me deter no mais profundo da terra, se eu fizer isso, aquilo, aquilo outro, se eu tiver em espírito
escuridão total, ainda assim a presença de Deus está. E esse evangelho de Marcos, particularmente, ele é um evangelho maravilhoso, que ele nos mostra situações de pessoas que chegaram ao seu limite, de pessoas que chegaram ao fundo, não tinha como mais subir. Não tinham mais a quem humanamente recorrer. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 27, Jesus diz assim: o que é impossível aos homens, ele é possível a Deus. Aleluia. E essas pessoas entenderam. E é sobre essa primeira pessoa que eu queria falar com vocês. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 40 e versículo 42, nós vamos ver um homem que estava com uma doença gravíssima, um homem que estava com a lepra. A lepra era uma doença praticamente incurável, que deixava marcas e que causava segregação. Quem era leproso era separado da sociedade. Quem era leproso não tinha nenhum valor, era alguém digno de se manter à distância, porque a cultura anunciava isso. E aquele homem estava lá. A lepra era uma doença que rasgava sonhos. Quantas pessoas não estão leprosas fisicamente, mas estão leprosas espiritualmente, que tem se distanciado cada vez mais e mais e mais. Que tem sido chacota das pessoas, desacreditada. A lepra tinha todas essas prerrogativas. Nenhum homem humano, ninguém conseguiria fazer algo pela vida daquele homem. A sua situação humanamente era impossível, mas ele viu que alguém diferente estava passando próximo a ele, próximo à região que ele estava, que era uma região isolada, era uma cidade de refúgio. E ele sabia que o impossível, nas mãos de Jesus, ele se torna possível. E aquele homem chega para Jesus. E ele chega com um corpo debilitado, fragilizado, sem ter nada para oferecer em troca. Ele chega para Jesus. E ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me deixar limpo. O mais lindo desse texto, eu desafio a ler ele depois. Jesus podia ter atendido ele à distância. Seca por aí. Não. O Evangelho de Marcos diz que Jesus tocou ao leproso. Ninguém podia tocar no leproso, porque ia se tornar leproso também. Mas Jesus tocou. Jesus tocou nele e disse: quero, fica limpo. Imediatamente o impossível daquele homem tornou-se possível. E ele foi completamente restaurado. Aquele homem não teve só uma cura de pele. Aquele homem teve uma restauração de sonhos. Aquele homem não teve só uma cura de pele. Aquele homem teve uma vida restaurada. Aquele homem saiu das garras, da carranca da morte, para caminhar em direção à vida. Porque se é impossível para mim e para você, eu tenho uma notícia para te dizer: para Deus nada é impossível. E Jesus foi lá, restaurou a vida daquele homem. Quantas pessoas hoje têm se sentido leprosas, e eu não digo fisicamente,
mas espiritualmente, emocionalmente, se enclausurando em cavernas, se distanciando de pessoas, quando na realidade a mão de Jesus está bem pertinho. E lá no livro de Jeremias declara: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas quando eu me dirijo para Jesus, as coisas começam a mudar. O meu futuro começa a mudar. Deus me chamou nessa noite, te chamou nessa noite, para que você venha avaliar como está você, como está a sua vida. Nós lemos no capítulo 4, versículo 35 a 41 de Marcos. Nós vamos ver que um grupo de pessoas, não qualquer pessoas, mas pessoas escolhidas por Jesus. Você e eu não somos frutos de um acaso. Você é escolhido, escolhida de Deus. Ele não morreu na cruz por algumas pessoas, mas Ele morreu na cruz por mim e por você. Salmo 139 também declara que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe, que os seus olhos nos viram quando ainda éramos uma substância sem forma e vazia, nem um embrião estava formado, e Jesus nos conhecia. Então ali estava um grupo de pessoas escolhidas por Jesus. Mas mesmo com a escolha que Jesus nos escolheu e nos chamou, Ele não nos isentou de passarmos por desafios na nossa vida. E às vezes verdadeiros e impossíveis se levantam diante de nós. E aqui nós vemos um grupo de pessoas, não qualquer pessoa, mas apóstolos levantados por Deus, apóstolos seguidores de Cristo. E Jesus havia dado uma palavra para ele: ó, vamos para outra margem. E eles entraram no barco. Os barquinhos deles estavam andando sobre o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, que era um grande lago na realidade. Estava ali naquele lugar. Jesus, com Deus e também com o corpo humano, estava cansado, passou o dia pregando, anunciando. Jesus foi lá e dormiu na polpa do barco, estava lá repousando. Quando de repente algo inesperado aconteceu. Uma tempestade se levantou. Aquele lago ele era assolado, a temperatura mudava às vezes. Ao redor havia montanhas e o ar frio vinha e se encontrava com o ar quente que vinha do deserto. E de repente as coisas mudaram. Na nossa vida, às vezes, as tempestades vêm. Está tudo bem, tudo maravilha, tudo glória a Deus, aleluia. E de repente você se levanta de manhã, está tudo legal. E de repente vem aquela notícia desagradável. De repente vem aquela coisa ruim, aquela coisa que fugiu do controle. E parece que o mundo inteiro virou de pernas para o ar. E você olha e não tem o que fazer. A tempestade é uma situação que limita o senso do homem. Ele olha para ele mesmo e vê que ele não é essas coisas todas. Ali havia pescadores, homens experientes no mar, capacitados para navegar da forma que fosse. E eles tentaram, mas não saíram do lugar. Passaram a noite tentando sair daquela situação, mas nada acontecia. Como o irmão Marcos leu aqui no começo do Salmo 90, nós somos muito frágeis. Nós somos pequenos. A nossa força se torna insignificante algumas vezes. E as lutas vêm, e às vezes é difícil. E você não tem a quem recorrer. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu olho para um lado, não tem solução. Eu olho para o outro lado, não tem solução. Aí você vai ler no Salmo 121.
eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqueles discípulos vão lá e vão acordar Jesus. Jesus, não te importa que pereçamos, nós vamos afundar. Jesus se levanta e com uma palavra, toda a situação é resolvida. Com uma pequena frase ele diz: mar, se acalma, vento, fica quieto. Imediatamente as coisas aconteceram. Tudo ficou bonança, a tempestade foi-se embora, porque Ele é o Deus do impossível. Como está a sua vida nessa noite? Como tem sido os desafios da tua vida? Estava tudo controlado e de repente se descontrolou? Glória a Deus, porque saiu do seu controle, mas não do controle do Senhor Jesus. Então em quem você tem posto a sua confiança? Em quem você tem posto a sua disposição? Aí tudo se acalma, e sabe o que acontece em seguida? Eles vão no mar, e eles chegam lá onde Jesus tinha planejado chegar. Lembra que eu disse para vocês que Jesus disse para eles: ó, vamos para o outro lado. Mas o que esperava Jesus? O ser humano, ele não consegue enxergar na curva. A nossa visão é limitada. Do outro lado do lago havia outra obra impossível a ser realizada. Do outro lado havia um conglomerado de cidades, 10 cidades para ser específico, que era chamado de Decápolis. Eram cidades que não tinham conhecimento de Cristo, não tinham conhecimento de Deus. Era uma cidade gentílica, uma cidade idólatra. E dentro daquela cidade havia alguém que estava separado, aprisionado. Havia um homem que a Bíblia chama de Gadareno, porque ele habitava na cidade de Gadara. E a situação daquele homem era deprimente. Aquele homem, ele era endemoniado. Aquele homem, as pessoas tentaram conter ele de todas as formas, mas não conseguiam. Ele saiu de dentro da casa dele. Quando ele era amarrado com correntes, ele quebrava as correntes. Não porque ele era super forte, mas porque havia legiões de demônios dominando a vida daquele homem. Aquele era um homem que não tinha mais jeito. Aquele homem não morava mais nas casas, nas ruas. Aquele homem estava dentro de um cemitério e andava lá nu, que nem um bicho. Todo mundo desistiu dele. Não tem mais alguém de fazer. Desistiram. E aquele homem ficou lá naquele lugar, vivia naquele lugar. Esquecido por todos. Era impossível alguém fazer alguma coisa por ele. Mas veja como Jesus Cristo faz. Jesus estava pregando para multidões, pegou o barco, para quê? Para encontrar aquele homem. Porque o impossível é possível aos olhos de Deus. Sei que tem pessoas aqui que têm familiares que já desistiram deles. Essas pessoas estão aí no mundo afora, escravizados, dominados pelo álcool, pelas drogas, pelos vícios. Quando na realidade a gente às vezes lava as mãos e diz: não, eu não posso fazer mais nada. E é tristeza para a mãe, e é angústia para a irmã, para o irmão. E aquele homem estava lá. E Jesus enfrentou a tempestade. Jesus enfrentou o mar para ir até o encontro dele. Jesus foi ao nosso encontro.
que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você, Ele vai fazer para aquelas pessoas. Mas para isso eu preciso acreditar que Ele é o Deus do impossível. Jesus chega ali e aquele homem cai diante do Senhor, cheio de demônios, e ele começa a falar: não nos mande para longe. E a única vez que Jesus vai perguntar, ele não faz entrevista com demônios, mas ele pergunta: quem é você? E os demônios falam através daquele homem e dizem: nós somos legião, porque somos muitos. Uma legião, a legião romana era uma composição de 6.000 soldados. Então dentro daquele homem havia 6.000 demônios. Ninguém podia fazer nada por ele. Era impossível para todos, menos para Cristo. Aí Jesus vai lá, chega naquele homem que estava preso, naquele homem que estava encarcerado. E Jesus levanta a mão e expulsa os demônios da vida daquele homem. E as pessoas da cidade, quando tomaram conhecimento, que olharam, aquele homem não era mais como um louco, um entregue, um encarcerado, um oprimido, não. Ele estava lúcido e vestido e sentado aos pés de Jesus. Era impossível e ele tornou-se possível. Aquele homem era conhecido pela estranheza que ele causava na cidade. E quando aquele homem foi restaurado por Jesus, Jesus disse assim: ele disse: mestre, deixa eu ir contigo. E Jesus disse: não, mas volta para a cidade. E dessas 10 cidades, diga o que Deus teve misericórdia de destruir o que Ele fez em você. Aquele homem saiu de uma situação vergonhosa, e a partir daquele momento ele passou a ser reconhecido como embaixador de Cristo. Ele passou a ser um missionário, respeitado por pregar a verdade naquela cidade. O que era impossível tomou outra conotação, tornou-se possível. Então Jesus, ele realizou algo extraordinário. Em quarto lugar, Jesus continuou caminhando, saiu daquela região, e quando ele desembarcou em outro local, havia outra pessoa que esperava Jesus. Não qualquer pessoa, mas outra pessoa sem expectativa de vida, outra pessoa que lutava, que tentava dar um jeitinho, que tentou de todas as formas, que não queria desistir da sua vida, por mais que as situações a empurrassem para baixo, por mais que as situações dissessem para ela se conformar e morrer ali naquele lugar. Era uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia, outra doença limitante, uma doença que enfraquece, uma doença que causa as marcas no corpo e na alma, e que também segrega e marginaliza. Porque quem tinha hemorragia, quem vivia sangrando, essa pessoa era para ficar longe, porque quem tocasse nela, segundo a cultura judaica, tornava-se imundo. Então aquela mulher era coisa, não toca nela, não, senão tu vai ficar imunda, ela é imunda. E aquela mulher gastou tudo que tinha, os médicos, procurando ser curada. E os médicos disseram: é impossível. E aquela mulher não tinha mais nada, não tinha mais dinheiro, não tinha mais respeito, não tinha mais dignidade. E aquela mulher era
ficou sabendo que havia alguém que estava chegando na cidade. Quem era? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela sabia que Jesus estava chegando. E ela não foi lá e ligou a sua Smart TV, esperou a pregação lá e fez algum ritual para que acontecesse. Não, ela saiu de onde ela estava, fraca, debilitada, sem forças, mas com um propósito, não fez na palavra, no coração, porque ela declarava o seguinte, ela dizia o seguinte: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu ficarei curada. Ela não tinha pretensão de receber a atenção toda para si, mas ela sabia que Jesus era capaz de realizar o impossível. Muitas vezes não recebemos porque não acreditamos, de fato e de verdade, que Ele pode fazer. Porque se acreditássemos, não desistiríamos. Ela não desistiu, foi 12 anos. E ela chegou se esgueirando. Talvez um empurrava ela para um lado, outro empurrava para o outro. E ela foi lá se arrastando, e Jesus estava andando. Jesus tinha uma missão a fazer. Jesus estava se dirigindo à casa do líder da sinagoga para curar a filha daquele homem. Alguns podiam dizer: não é o momento dela, ela está se intrometendo. Mas ela quis aproveitar a última oportunidade que ela tinha. E ela estava se arrastando. Quantas vezes queremos algo do Senhor, mas andando de forma altiva? Não nos humilhamos, nem dobramos o nosso joelho diante do Senhor, porque queremos, porque precisamos. E aquela mulher foi e tocou na orla de Jesus. A partir desse momento Jesus parou, porque aquela mulher não tocou como os outros tocaram. Às vezes estamos rodeados de eventos religiosos, mas o nosso coração não está disposto a tocar em Jesus. Quando você entra nessa porta aí, você não vem para uma reunião comum, mas você vem porque você tem um compromisso. Não comigo, não com a minha esposa, não com os oficiais, mas o seu compromisso é com Jesus. E se você entra nesse lugar, ciente desse compromisso, ciente que entrou para adorar a Deus, algo sobrenatural vai acontecer na tua vida. Pode não acontecer com esse aqui, que estava tocando em Jesus de forma leviana, mas você está tocando em Jesus com fé, com coração. Jesus para e disse: alguém me tocou. E Pedro, de forma racional, disse: Senhor, todos te apertam, te comprimem, como dizes, alguém me tocou. Jesus disse: alguém me tocou diferente, porque de mim senti sair. E aquela mulher podia ter saído devagarzinho, saído, porque já recebeu o que ela queria, afinal não. Quantas pessoas vão para grandes igrejas e querem simplesmente receber algo de Deus e sair de fininho? Mas deixa eu dizer uma coisa para ti. Quando eu e você tocamos em Jesus de verdade, diferente, é impossível sair da mesma forma. Aquela mulher tocou em Jesus, e quando Jesus perguntou quem tocou, ela dobrou aos pés de Jesus. E Jesus disse: filha. Ela não era mais a páreo da sociedade, ela era filha de Deus. Filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ela saiu daquele lugar, uma mulher, filho de Deus, uma mulher que vivenciou o milagre de Deus, que vivenciou o impossível de Deus. Aí Jesus vai, depois disso, ele
sai dali. Ele sai daquele lugar. Quando ele sai daquele lugar, ele tem um propósito. Ele tem que curar, ele vai para curar uma jovem, a filha do líder da sinagoga. E quando Jesus está andando com ele, Jairo, alguém chega para Jairo e diz assim: Jairo, é impossível. Nesse mundo você sempre vai ver mais pessoas olhando para ti dizendo que é impossível, do que dando força, dando apoio, do que mostrando que algo vai acontecer. Disseram: Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Jesus olha para Jairo, vê aquele homem da forma que ele está. Ele diz: calma, Jairo, calma, vamos. E quando eles entram na casa de Jairo, ao se aproximarem, vê a cena mais deprimente que alguém pode ver. Uma cena que representa o fim da jornada. Tem muitas pessoas que declaram que a esperança é a última que morre. E eles chegam naquele lugar e vê o impossível, vê a morte. Só que Jesus, ele diz assim: ela não está morta, ela apenas dorme. E todos começaram a zombar e rir. A última parada do ser humano chegou. A morte é inevitável, irreparável. Mas diante de Jesus, até a morte tem que ser dobrada. A morte é o último estágio para todos os homens e mulheres. Mas para quem está em Cristo, Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Entrou naquela casa, naquele velório, naquele momento, não uma pessoa qualquer, não um ser humano qualquer, incapaz, fraco, mas entrou naquela casa a própria vida. Em João 11:25, Jesus disse: eu sou. Algo que você viu lá no livro de Êxodo, quando Moisés pergunta para Deus: Senhor, quem eu vou dizer que falou comigo, para que o povo venha acreditar em mim? E Deus diz para Moisés lá: diga que eu sou, te envio. Aí você vai ver alguns milênios depois Jesus dizendo a mesma coisa, porque Jesus e Deus são só. Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Então quem entrou naquela casa foi o próprio Deus. Jesus, em João 11:25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele entrou naquele lugar, viu aquela garotinha de 12 anos morta, e volta nos braços da morte. Ele chega para ela, pega na sua mão e diz: Talita cumi, que significa menina, levanta. E a morte teve que largar aquela menina, e ela ressuscitou, e ela levantou, e ele deu aquela menina de volta para os pais. Porque o nosso Deus não conhece o impossível. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, o apóstolo Paulo declara: trago
tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Então você viu que nada é impossível para Deus. Nem doenças, nem catástrofes naturais, nem principados e potestades, e nem a morte consegue ser superior ao Deus que você serve. Então fica de pé e aplaude a Jesus bem forte, glorificando e honrando o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Fecha teus olhos. Santo Deus, maravilhoso Pai, diante de Ti, Senhor, diante do Senhor, meu Pai, estamos aqui, Senhor, honrando o Teu nome, meu Pai, porque nada é impossível para Ti, Senhor. Nada, meu Pai. Tu és o Deus do impossível, meu Pai, maravilhoso e majestoso e poderoso, que vive e reina para todo sempre, meu Pai. Nessa noite, expressamos a nossa gratidão a Ti, Senhor, e que todos fiquem sabendo que na terra ou fora da terra, que não há outro Deus além do Senhor. Deus de impossível, meu Pai, o Deus que faz tudo, Senhor, em nossa vida, meu Pai. Eita Jesus, eita Jesus, Deus do impossível, meu Pai, na nossa vida, meu Pai. Maravilhoso, tremendo, justo e verdadeiro, Senhor. Oh Deus, oh Deus, queremos, Senhor Deus, declarar, Senhor, e exaltar, meu Pai, o Teu nome, Senhor. Oh, não há palavras, meu Pai, para expressar, Senhor Deus, nossa gratidão a Ti, Senhor. Maravilhoso és Tu, Senhor Deus. Maravilhoso é o Senhor. Oh Deus, oh Jesus, oh Pai maravilhoso, oh Pai amado, santo, santo é o Senhor Jesus, santo, santo, santo é o Senhor. Não há outro além de Ti. Meu Deus, é Faça as orações, Senhor. Aleluia. Oh Senhor, vem, Glória a por Deus. favor. Favoreça, Obrigado, Deus. Jesus. Obrigado.